Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Júris. Iniciando aí com aquelas perguntinhas de praxe. Como equilibrar a modernização das relações familiares com base na afetividade e na pluralidade, sem fragilizar a segurança jurídica e a proteção patrimonial dos vínculos tradicionais? Essas alterações representam um avanço em termos de igualdade e justiça sucessória, ou criam novas zonas de conflito patrimonial e interpretativo no ambiente familiar. Então você que já chegou agora, não esquece, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho, hein? Estamos no 9º episódio. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Dr. Douglas, sou advogado, sou historiador e sigo sendo aí o host do Pod Júris. Sejam todos muito bem-vindos aí ao Pod Júris. Agradecimentos à audiência. Em todas as redes sociais, nas vizinhas, Pod Júris aí já no 9º episódio, diversas lives, entrevistas externas, tá um sucesso. Agradecimento aos protagonistas do episódio anterior, o 8º, já corre lá para assistir. Doutor Eric Magalhães e doutor Daniel Moreno, que falamos aí sobre a importância da justiça do trabalho na sociedade contemporânea. Está imperdível. A defesa da justiça do trabalho faz parte de toda a sociedade. Agradecimento ao meu patrocinador, Departamento Digital, que vem cuidando das redes sociais como ninguém. TV Mais lá no Rio Grande do Sul, hein? E está televisionando aí todos os episódios às quintas-feiras, às 20h30. Corre lá no site www.tvmais.net.br. E hoje falaremos sobre um tema importantíssimo que ninguém pode deixar de estudar e aprender. Vamos lá. O novo Código Civil e os desafios contemporâneos no direito de família e sucessões. E o episódio 9 está muito direito de família e sucessões. E está professorado. E está essa entrevistada incrível, que eu sou fã, doutora Cíntia Portes. Seja bem-vinda ao Pod Júris. Uma apresentação dessa já faz a gente ganhar o dia, né, Dr. Douglas? Bom dia, muito obrigada pelo convite, pelo carinho que eu fui recebida aqui no Pod, que tá, assim, um sucesso mesmo. A gente é Pod Júris, está ganhando aí espaços e receber o convite para falarmos desse assunto tão importante que é, e aí na tua fala eu já até anotei aqui, novo Código Civil. Eu acho que vale a pena, assim, você não perder esse episódio, feito com todo carinho, com toda a preocupação e o cuidado que o direito de família e sucessões merece. Doutora Cíntia, novo Código Civil, mas a gente tem falado sobre esse novo Código Civil, ou o outro novo Código Civil, desde 2002. Como assim um novo Código Civil? E aí a primeira pergunta que eu tenho que dizer, né? É um novo Código Civil ou é uma atualização do Código Civil? Ora se fala em atualização. Então, o senador Rodrigo Pacheco, né? Então, até então responsável, ele é presidente do Senado, convoca uma comissão de juristas e que aqui fique registrado o respeito a cada uma dessas pessoas. Nomes brilhantes, né, doutora? Brilhantes que compuseram essa comissão para a realização de um anteprojeto de atualização do Código Civil. Mas, se imaginarmos que a leitura do, então, agora, projeto 04 de 2025, que já está no Senado, tramitando no Senado, vai tratar de 70% praticamente de mudança de um Código Civil, será que é só uma atualização? Ou nós teremos um novo Código Civil? E mais, da onde partiu, Dr. Douglas, e assim, se questiona muito aqui, esse clamor por um novo Código Civil? Então, nós temos aqui mais questionamentos do que respostas sobre esse projeto que afeta, sem dúvida, a todos nós. Eu digo que Código Civil nos acompanha de antes do nascimento, na proteção do nascituro, até após a nossa morte, quando a gente trata do livro das sucessões, atingindo a todos de maneira igual. Será?
Esse é um questionamento que nós temos que nos fazer nesse momento. E esse questionamento, doutora, traz inclusive pra gente que é da área, né? Eu me lembro quando eu tava na faculdade, eu tive que estudar o de 1916, tá? Eu ali com 20 anos de idade, era meu papai indo assinar o contrato na faculdade, né? Porque era até 21. Exato. 2002, eu também eu me formei ali em 2003, então a gente teve já no exame da ordem já o de 2002. Sim. Nós estamos falando, doutora, de 23 anos. Tecnicamente, nós temos um código novo ainda, né? Tudo bem, doutora, que a nossa sociedade, ela se transforma e é muito rápido. Em uma década mudou muito as relações de convivência e tudo mais. Mas tudo bem, temos expoentes aí do civilista e direito de família e tudo, de contratos nessa discussão. Sim. Mas a preocupação, que eu já gosto aí, antes dessa preocupação, que é o Congresso Nacional que nós temos hoje, isso também nos leva a um certo receio, porque às vezes a gente já conquistou alguns direitos e se for discutir esse avanço com esse Congresso, talvez a gente dê um passo para trás. E antes da gente continuar aí nessa toada, eu preciso fazer uma pergunta muito, muito importante, doutora, eu não posso esquecer. Quem é doutora Cíntia Portes? Olha, você sabe que essa é uma pergunta que não é fácil, né? Quando nós somos chamados a falar sobre quem somos, né? Mas vamos lá. Eu sou Cíntia Portes, advogada, professora, mãe da Larissa, agora avó da Angelina, minha pequenininha de 1 ano e meio, né? Sou mãe de pet também, desculpa quem não gosta, mas nós temos os pets no nosso coração. Sou amiga, sou conselheira, fui vice-presidente da OAB de Sumaré, com muito orgulho, uma casa que me recebeu como auxiliar administrativo, né, logo que minha filha nasceu, e que depois tive a honra de estar diretora, e hoje assumo um papel muito importante, que é de presidir a Comissão de Família e Sucessões da subseção, que temos, né, aqui hoje o nosso diretor, secretário-geral, adjunto, doutor Douglas, né, que compõe essa diretoria, que dá esse espaço para nós de trabalho, de estudo e de integração da advocacia. Então, sou muito orgulhosa de tudo que faço, tenho muita felicidade pelas 2 missões que Deus me deu de cuidar de pessoas, na advocacia e na docência. E por isso que eu falei, episódio 9 é professorado. Doutora, nós somos professores. Sim. E a senhora discorrendo seu currículo, eu gosto de aquela mistura, né? Como a gente estava tricotando aqui antes. Hoje a gente deixou de ser só técnico, né? Olhar aquela pessoa e só ver o currículo. Não, a gente quer saber quem é a pessoa também. Isso aí também foi um passo importante. E eu estando lá na diretoria, como a senhora falou, preciso pontuar que foi a primeira vice-presidente da OAB Sumaré. Sim. É isso primeira mesmo. Primeira mulher, vice-presidente, sim. Primeira mulher. Sim. Doutora, as mulheres já formam a maioria da OAB. Já, as mulheres já passaram em números, né? Os advogados. Existe até um movimento, né, para que se chame Ordem da Advocacia Brasileira e não Ordem dos Advogados do Brasil. Opa, importante. Existe todo esse movimento, né? A professora Maria Berenice Dias, inclusive, fala muito sobre isso. E aqui eu quero citar, inclusive, a doutora Silvia Marzagão, que é também a presidente da Comissão Estadual da Advocacia de Família da OAB de São Paulo. Ela sempre diz que coragem é uma palavra feminina. E revolução também, né? E lá nós encontramos mulheres que realmente estão atuando com muita coragem em busca de uma revolução em prol da sociedade, né? De um melhor caminho que atinja todos realmente, especialmente no que se refere a esse projeto do Código Civil. Então, as mulheres realmente vieram para ficar, né? Para ficar, doutora. E a senhora falou que foi diretora da subseção de Sumaré, estou lá como adjunto, com o presidente, doutor Kleber, e uma equipe maravilhosa. Doutora, mas agora eu estou aprendendo e convivendo com essa organização da nossa entidade. O OAB, né? Mais de 1.400.000 advogados e advogadas pelo país, importante. Doutora, mas o que na minha convivência, é sempre verificar que os homens estão, na sua maioria, nos cargos de conselheiros, as mulheres estão chegando aqui. Mas eu acho que é uma luta também, né? Se a gente luta pela democracia, por que não as mulheres aí ocupando esses espaços, né?
decidindo o melhor caminho para a Exato. advocacia. Exatamente. Isso talvez até nos movimente, num dos temas que nós vamos tratar aqui hoje, nessa ideia de que essa igualdade ainda não é real. É uma luta diária, mas de um movimento estrutural, histórico, da predominância do homem nesses cargos de poder, que a mulher já está alcançando, mas ainda somos um número reduzido. Até na própria comissão de juristas, que compôs ali o anteprojeto, nós temos um número reduzido de mulheres brilhantes que ali estiveram, né, citando aqui Maria Berenice Dias, professora Giselda Hironaca, entre tantas, Ana Luísa Nevares, entre tantas que participaram dessa construção, mas ainda a minoria, né? Temos que agradecer quem veio antes, mas ainda nos incomodar pelo fato de que a mulher ainda é mais frágil e vulnerável no que tange as relações familiares, especialmente patrimoniais, justamente porque essa igualdade que é gritada não é efetivamente a realidade que nós vivenciamos, né, doutor? Está lá no papel, né? Mas a gente precisa mudar. Agora, já que a gente está falando nossa organização, nossa entidade, o que a gente pode trazer para essas advogadas, doutora? Me ocorreu agora. Doutoras, venham para as comissões de suas subseções, as seccionais também. Venham fazer parte disso, porque os homens já estão lá. Isso já é como a gente já tratou em outros episódios. O homem, ele tem o compadrio, ele tem o aconchego dos demais. Sim. Mas as mulheres precisam também praticar sororidade e criar, não um grupo, mas assim, se fortalecerem. Por quê? Na hora da indicação dos nomes, se você não é vista, vai continuar os mesmos nomes. Então a gente vai fazer esse clamor aqui, né, doutora? Não, sem dúvidas. E minhas alunas sabem o quanto eu incentivo a jovem advocacia a se aproximar da UAB, a se integrar nas comissões. Fico muito feliz quando elas me ligam: professora, fui nomeada para a comissão da jovem, nomeada para a comissão da família, do trabalho, do consumidor, naquilo que elas têm de mais afeto à área de trabalho que estão, e a alegria que elas sentem de sentir que realmente fez um diferencial estar ali envolvida com a Ordem dos Advogados nesse primeiro momento, que é a primeira profissão que muitos, né, quando saem da graduação, doutor, nós sabemos que a carreira jurídica é extensa e ampla, mas a advocacia ainda abrange uns 90% da primeira atividade jurídica. E eu fico muito feliz com essa inserção, principalmente das mulheres, né, que já começam a perceber que sim, que elas têm esse espaço, mas que elas precisam estar nesses espaços para que não fiquem esquecidas. Isso é uma realidade. Eu conclamo a todas as advogadas que participem em suas subseções, que façam ali requerimentos para participar também nas seccionais, né, cujo tratamento também é excelente, nós somos muito bem acolhidas e sempre vale a pena. É o espaço de voz e vez que a gente busca. E quem não é advogado ou advogada, também para o restante da sociedade. Mulheres, participem mais, para que vocês estejam também na linha de frente. Exatamente. Ótima reflexão, doutora. Eu preciso aqui... que a gente vai longe. Eu preciso, antes da gente prosseguir aqui com o nosso tema, tecer um elogio à doutora Cíntia, doutora, porque muitos eventos que eu tenho participado na OAB, eu fico extremamente feliz quando alguma advogada ou algum advogado fala: minha professora, doutora Cíntia. É muito emocionante. Doutora, fala pra mim, assim, o professorado, assim, o que te trouxe pra tua vida? É muito Porque a gente sabe que transforma. Eu, na verdade, eu brinco que eu acho que eu fui professora em outras vidas até, né? Quando eu era criança, eu adorava dar aula para o nada, né? Para os meus cachorros e gatos, etc. Eu fazia meus irmãos, né, serem meus alunos, escrevendo nos muros de parede, né? Que nós não tínhamos lousa, e aí escrevia. E, na verdade, eu encaro a docência como uma missão. Ela entrou na minha vida como uma missão, né? Começou com uns amigos de minha filha, com dificuldade em direito civil, estudando na sala de casa, amontoávamos 6, 7 dentro da sala de casa, e depois os processos seletivos para realmente para uma faculdade, convites de palestras, as comissões da OAB que nos ensinam tanto sobre a oratória e essa importância de compartilhar o conhecimento, e lá se vão aí quase 12 anos na docência, que hoje eu estou em graduação, na pós-graduação, nos cursinhos preparatórios, que também é uma coisa muito gratificante, e eu encaro como uma missão, todos os dias, a missão de formar alguém, ou de ajudar alguém a realizar um sonho do concurso público, do exame de ordem, e receber aquela mensagem: passei.
professora, obrigada, você fez parte disso. É muito gratificante. Acho que nós somos parte mesmo, né? Temos que receber esse conteúdo amoroso, afetivo, que nos faz pensar, no dia que a gente está muito cansado, acho que eu aguento mais um pouquinho porque vale a pena, né? Então, acho que é essa gratificação. Doutor, a gente sabe que no Brasil, né, o professor, infelizmente, ele sofre muito, né? Desde as bases até as faculdades, etc. Então, tem que ter esse algo mais, né? Tem que realmente ser encarado como missão, que o professor também merece, né? Esse respeito, esse reconhecimento. E esse elogio aqui eu estendo a todos os demais que entendem que o lecionar chegar além. Porque nós estamos aqui hoje, nesse bate-papo, porque a gente aprendeu de alguém, né, doutora? Exatamente. E a valorização do professor, que a veiculação desse episódio justamente será no mês deles, fica aqui o nosso eterno abraço, os nossos professores que passaram por aí. Doutor, e já convido a audiência, que aqui na descrição terá as redes sociais da doutora Cíntia, Sim. para aqueles que estão aí estudando, para passar na... Gente, ela dá, assim, dicas incríveis. Eu sigo, vejo lá, sempre trazendo atualizações e vem aprovação aí, né, doutora? Vem, graças a Deus. Eu falo que meus obeiros e obeiras de plantão e os concurseiros estão indo muito bem. E o que a gente pode colaborar é sempre, assim, uma alegria, né? Saber que, de alguma maneira, estivemos juntos nessa trincheira deles, que não é fácil. Parabéns. Obrigada. Talvez, no dia que vocês estiverem assistindo, ainda esse projeto esteja em discussão, ou já votado, ou em vigência. Tudo pode acontecer nesse Brasil de meu Deus. Doutora, esse projeto, a gente precisa aí contextualizar quais são essas propostas, quais são as principais aí alterações que precisam ou não serem trazidas neste momento que o país vive? Na verdade, esse é o grande questionamento. Será que nós teríamos que realmente encarar uma mudança no Código Civil neste momento, inclusive político, né? E eu disse, né, no começo aqui, enquanto a gente estava tricotando, que nós trazemos mais questionamentos do que respostas sobre este projeto, né? Principalmente com essa ideia de que códigos deveriam ser feitos para durar e trazer uma estabilidade, e as devidas atualizações ao longo da mudança social poderiam ser realizadas de uma maneira até mais adequada. Doutor, o que a gente vê, e aí agradecendo a todas as mulheres maravilhosas que vêm antes de nós e nos ensinam, né? É um destaque muito importante dessa modificação do código, e olha que a gente aqui pincelou alguns pontos apenas, né? Um código que pretende ter aí conceitos vagos, conceitos imprecisos, e traz, como bem ressalta a professora Judite Martins, uma judicialização absurda, uma possibilidade de alta judicialização quando a gente quer acabar com os conflitos em família e sucessões. O que é um atraso, doutora. Que é um atraso. O judiciário já mostra isso. E uma delegação muito grande de atos para cartórios, e aí, ok, a extrajudicialização, tá tudo bem, mas quando a gente tem conceitos imprecisos, questões que não se resolvem em si, detalhes que podem fazer toda a diferença, começo a criar situações para judicializar o que era para ser extrajudicial, né? Então, em alguns pontos aqui que eu destaquei, essa é uma preocupação que nós precisamos ter dentro do código, né? Entre tantas outras que se poderiam destacar. Eu até acabo falando, né, desses grandes professores que estão aí à frente dessa luta por uma discussão mais justa, porque realmente eles estão buscando não o não pelo não, sabe, doutor Douglas? Mas assim, a questão de você abrir à sociedade uma discussão que realmente importe neste momento, e o perigo de se discutir questões que estavam de certa forma pacificadas e sob o paro de normatizar ou criar talvez um risco de maior insegurança do que nós já temos, né? Então aqui, o que a gente pode citar só para começar? Ah, Cíntia, mas o código agora vai falar que casamento e a união estável também não é só mais uma união entre homem e mulher, mas uma união entre duas
pessoas. Aqui a gente já tem um entrave para as famílias poliafetivas, porque eu deixo claro que a união é entre duas pessoas, e aí também o que é certo, né? A gente tem que dizer que, mas o código autorizou o trisal, o quadrisal. Gente, não. Não existe essa possibilidade. Ficou claro ali que seriam duas pessoas. Ótimo. Mas, apesar da ideia ser normatizar o casamento homoafetivo, será que se eu trouxer essa discussão para o nosso Congresso hoje, e lembrem-se, existe um projeto de lei já em tramitação que busca impedir o casamento homoafetivo. E nós tivemos debates acalorados sobre isso, misturando direito e religião, porque é a força das bancadas que nós sabemos que existem hoje e que dividem as opiniões. Enquanto que neste momento que vivemos, com o código como está, nós temos uma decisão tomada pelo STF, que entendeu a união homoafetiva como entidade familiar, e o CNJ, isso em 2011. E temos o CNJ, por resolução ou não, desde 2013, dizendo, olha, não se pode proibir que se façam habilitações de casamento de pessoas do mesmo sexo. E essas pessoas estão casando. Elas estão vivendo, elas estão constituindo suas famílias. Então, doutor Douglas, preocupa a ideia de que está no código duas pessoas. Legalizou? No projeto. Então, eu vou levar a discussão. Imagina se isso, e o termo que muito se usa é o não passa. Se isso não passa, eu tenho uma lei que proíbe o casamento homoafetivo, um código civil que dita as normas da sociedade. Como ficarão essas pessoas até que o STF, por exemplo, diga que esse artigo é inconstitucional? Nós tivemos no Código de 2002, o artigo 1790, que regulamentou por anos a sucessão do companheiro. E que, 2, 3 anos atrás, o STF decidiu que é inconstitucional, depois de quase 20 anos. Quantas pessoas perderam direitos? Até então se entender que eles deveriam receber em igualdade com os cônjuges. E união estável e casamento precisa também dessa equiparação? Porque me parece que daqui a pouco eu não preciso mais ter união estável ou não ter casamento. Porque é tanta igualdade que se busca que eu não tenho a escolha livre. E aí o professor Rodrigo da Cunha Pereira sempre fala isso. Eu não tenho a escolha livre de querer viver em união estável. Eu estou quase sendo forçado a me casar, que é mais fácil do que ficar tentando entender a união estável, né? Então, esse já é um ponto preocupante. Aquilo que parece que vai trazer benefícios é uma faca de dois gumes. Porque quando eu levo a discussão, nós sabemos os votos que podem ocorrer para acabar com um direito que já estamos vivenciando aí há 14 anos. E as pessoas livres em suas escolhas. Exato, doutora. E essa foi uma preocupação também que me surgiu, justamente porque a sociedade hoje vive, como já disse em outros episódios, me expus aqui, eu tenho um casamento homoafetivo, não foi por lei, a lei ali deixou bem claro entre homem e mulher. Mas o STF trouxe essa possibilidade porque nós precisamos sermos iguais, independente, né? E só que nós hoje, atualmente, nós temos um Congresso conservador. Exato. Né? Que não sabe distinguir entre o que é o Estado laico e o que é a fé deles. E usam todo o sistema político para legislar conforme as suas convicções Exatamente. Ideológicas. E isso está errado. Exatamente. Então, essa proposta do Código Civil aí, que está em discussão, inclusive protocolado, como a doutora fala, nos traz uma reflexão de que todos esses direitos, principalmente para aqueles, o LGBTQIAPN+, que teve essa interpretação do STF, porque entenda, o STF está legislando. Não, o STF está cumprindo alguma omissão. Na verdade, se me permite, ele fez uma interpretação conforme a Constituição. Ele não legislou. Alguém, né, através do doutor São Paulo, da advocacia popular, dessas associações, entrando e dizendo, doutores, ministros, e aí? Como é que ficamos nessa situação? Porque o Congresso,
entende que família é entre homem e mulher. Sim. E esse mesmo Congresso, com toda essa ideologia, esquece que muitas famílias, doutoras, só tem a figura da mulher. Exatamente. Porque é a família monoparental. E aproveitando que o doutor falou de família, eu já quero trazer uma outra preocupação. Eu acho que no afã de criar uma expansão das famílias, né, um tema, e eu estou batendo o olho aqui de vez em quando nas minhas anotações para não falar nada errado, para ficar no texto da lei, né? Esse projeto, ele cria a chamada família parental, por exemplo, com obrigações e deveres recíprocos de suporte, sobrevivência e sustento, de quem divide fraternalmente a mesma moradia. Então, nós poderemos ter ali famílias formadas por exemplo, parentes colaterais. Será que eu vou ter uma judicialização de requerimento de direitos e obrigações entre pessoas que sequer teriam essas obrigações? Quando eu tenho ali os alimentos limitados a parentes colaterais de até segundo grau? Então, de repente, eu estou numa família parental cujo responsável da minha fraternal sobrevivência é o tio. Então, eu tenho um conflito dentro do próprio código, que não alterou, né? Em que grau de parentesco esses alimentos podem ser requeridos. Então, por exemplo, fica ali escondido, às vezes, um texto, né? Quando a gente lê pela primeira vez, mas família parental? Será, doutor, que eu vou abrir disputas de herança? Por quem não tinha esse direito e, de repente, eu vou ter colaterais discutindo com os herdeiros necessários por conta dessa fraternal sobrevivência. E, assim, mais um conceito. O que é essa fraternal convivência de sobrevivência e sustento? O juiz vai decidir se existiu essa fraternidade, quer dizer, eu vou deixar nas mãos do judiciário e nós vamos ter que, de novo, e a professora Ana Nevares, ela fala muito isso, né? Eu vou voltar lá em 1942, quando veio o Estatuto da Mulher Casada, para discutir o usufruto dual, e eu vou ter que esperar a jurisprudência, criar uma situação para legalizar como os juízes de piso iam decidir. Então, eu acho que é muito preocupante, de novo, né? Essa coisa mais vaga e imprecisa desses conceitos dentro da família, que são muito, assim, difíceis de entender. Para nós do direito. E aí eu tento estudar e buscar informação. Você lê e as pessoas estão com a mesma dúvida. Então eu falo, então não sou só eu, né? Então não somos só nós que estamos com dúvida. Imagine para quem não é do direito. Como que vai entender isso, né? Isso acaba trazendo, doutora, mais litígios, né? Porque hoje a lei sendo clara, quem são os herdeiros necessários, por exemplo, já gera conflito entre eles, né? Aí eles trazendo ainda, abrindo esse leque, porque pelo que eu interpretei que a senhora falou agora, se tem uma família lá que vive com a avó, com primo, então ali todo mundo pode entrar no direito sucessório? E é um questionamento. Será que vai gerar essa discussão? Porque se eu sou família, tenho fraternal, a sobrevivência, sustento e suporte, obrigações comuns e recíprocas. Quer dizer, se eu tenho direitos e deveres, nos direitos eu vou discutir alimentos? Usufruto, uma sucessão, digamos, né? Eu falo que quando não dá muito definido, a gente fala que é sui generis, né? Nossa, é sui generis. Falava com o doutor Éder, que me acompanha, e eu dizia para ele, é tudo muito sui generis, né? Quer ver um outro exemplo já? Eu começo a ficar meio indignada, eu quero falar dos exemplos. Eu anotei aqui. União estável. A união estável, em sua definição, está como ficou mesmo desde 1723, que nós temos em vigor. Mudou de homem e mulher para duas pessoas. Então, união estável poliafetiva pode, Cíntia? Pela leitura do código, claro que não, né? Mas, olha o parágrafo 3º do artigo, ele ficou assim. É facultativo o registro da união estável. Sim, porque ela é uma união de fato e não se obriga ao registro dessa união. Mas se for feito, altera o estado civil das pessoas para conviventes, devendo a partir desse momento ser declarado em todos os atos da vida civil. Tá, eu entendi. Você está criando então um novo estado civil. Aí eu vou te perguntar, onde que vai averbar isso? Esse registro que diz o artigo posto, é escritura pública? Pode ser contrato particular? Mas se é um instrumento particular, eu vou averbar onde? Na certidão de nascimento? Vai mudar a lei de registros públicos?
E se eu tinha uma união de fato, por um instrumento particular eu tento regularizar, mas eu dissolvo essa união? Aonde eu dou publicidade a terceiros que essa união foi dissolvida? Eu teria que, de novo, certidão de nascimento? Comunicação integrada dos cartórios? Ah, Cíntia, mas então eu acho que teria que ser só escritura pública. Porque aí, com a escritura pública feita, as comunicações para os cartórios são feitas. Ótimo. E as pessoas que têm contrato particular, quem faz a comunicação? Eu posso omitir, então, já que a minha união de fato estável não é feito, como eles usam aqui o termo, né? Registro. Não está um registro. Eu omito a minha situação de convivente, então eu tenho pessoas em união estável com estado civil definido se registrado. Mas eu posso ter, como nós sabemos que são milhares, de pessoas em união estável, união de fato escolhida por elas como família, mas eu não tenho esse status de convivente. E aí eu poderia omitir, por exemplo, todos os atos da vida civil, compra e venda? Pode crescer a violência patrimonial? O terceiro de boa-fé que adquiriu aquele patrimônio e o que rege a comunhão parcial de bens, e eu consigo provar a aquisição pós-início da união. Ele sabia que eu era convivente ou não, porque eu não tinha o registro. Percebe? Não é a crítica pela crítica, mas a preocupação de que aonde vai parar isso, doutor Douglas? A consequência disso tudo, judiciário, né? Judicialização da questão para saber aonde há verba, onde não há verba. Ah, mas vocês estão viajando muito. Não, a gente tem que viajar, porque quem está ali todos os dias trabalhando com família, da forma como está, com uma jurisprudência que nos traz muitas vezes saídas possíveis, já não é fácil. A união estável é uma união de fato, né? Imagina esse registro que não se define qual é, né? Então, de novo, o que nós queremos proteger as uniões estáveis. Quais? Quais delas? E como? Né? Então, esses conceitos vagos num código que rege a nossa vida, eles são perigosos. Pelo menos eu entendo que deveria ter um maior cuidado aqui. E esse cuidado que a senhora menciona, por exemplo, essa união estável com um estado civil novo. Às vezes, toda essa burocracia compensa o casal ali casar-se. Você já tem um regime. E a impressão que nos dá é isso. Nós vamos voltar à ideia de que família realmente é aquela casamentária. Exato. Talvez me pareça que... E a sociedade já não vê mais isso, doutora. E a gente não vê. Então, assim, eu teria um retrocesso, né, escondido através de uma ideia de melhoria. É essa a nossa preocupação, né, quando nós lemos, assim, o projeto. Outro ponto, dos termos que são, né, abertos, que vai caber ao juiz decidir, né, são deveres de ambos os cônjuges ou conviventes. De forma colaborativa, assumirem os deveres de cuidado. Ok. Sustento e educação, dividindo os deveres familiares de forma compartilhada. Quais deveres? Exato, porque... Bom a senhora ter falado, doutora. Quais deveres? Porque cada família se organiza de uma forma. Se eu tenho um estado mínimo, que é o que se... né? Eu quero um estado mínimo dentro da família. Eu tenho que evitar a intervenção dentro da família. Ao mesmo tempo que eu preciso proteger os seus componentes, em especial os filhos, as crianças e adolescentes... Se a ideia foi dizer, olha, então todos aqui têm que lidar com a economia do cuidado, que sobrecarrega, a gente sabe, 99,9% das mulheres, vocês vão compartilhar. E de que forma eu faço isso? Se não compartilhar, qual é o eu efeito? Vou criar penalidade? Qual é o efeito disso? Né? A gente vai cair, me parece, no mesmo limbo, né, dessas necessidades de judicializar. E eles incluem ali... Por exemplo, um parágrafo 3º para dizer assim, olha, os ex-cônjuges e ex-conviventes têm o direito de compartilhar a companhia e arcar com as despesas destinadas aos animais de estimação enquanto a eles pertencentes. E aí, eu ouvi de um amigo, advogado, estudioso, ele falou, olha que legal, nós temos o direito de compartilhar da companhia e o direito de arcar com a despesa. Se o direito é meu, eu não vou exercer, obrigado, eu não vou pagar nada.
Afinal, é só o dever Parece que uma coisa tem consequência. boba, mas se eu só tenho direito de arcar com as despesas, eu não quero exercer esse direito, então eu não vou exercer. E parece uma bobagem, mas não é. Nós que estamos ali no direito de família, às vezes eu brinco lá no escritório, a partilha tá ótima, a questão dos filhos tá definida. Nossa, que divórcio bom. A gente marca a reunião para leitura da minuta, com todos os detalhes, os cuidados da boa orientação, da humanização daquele divórcio. E eu tive um caso muito interessante que ele fala assim, doutora, eu tenho uma questão que não foi resolvida aqui. Eu falei, ai meu Deus. E o advogado também olhou para mim, eu olhei para o advogado e falei, o que nós esquecemos? Era tanto detalhe, né? Os meus pets. Ok. É que eles foram comprados por mim, eu tenho um amor. E ela, de boa, ela não estava resistindo a isso. E eu acho que, de qualquer forma, as crianças também se acostumaram. Nós podemos dividir as despesas dos pets? E ficamos mais 2 dias aí, né? Aquilo que já ia ser assinado, mais 2 dias para entender essa obrigação, como iria ficar. E é uma discussão que poderia afetar todo um acordo que estava pronto. Então, não é bobagem falar sobre isso. E a jurisprudência já nos dá essa possibilidade, né? Então, criar ali um conceito de só de direitos, mas sem deveres, aonde vai parar isso? Judicialização. Eu vou ter que judicializar de qualquer jeito, porque já que eu tenho só o direito, eu não quero exercer. Obrigada, né? E eu ouvi isso de um advogado. Ah, se sou eu, já ia falar, eu tenho direito de pagar, mas eu não quero, não vou exercer. Então, assim, é complicado você imaginar que todos têm que entender que essa lei vale para todo mundo. Exato, doutora. E o direito de família é isso, né? Às vezes a lei que está lá não se adaptou à minha família. Ou na ruptura de um casamento, união estável. Agora, os sucessões, doutora, vai trazer uma alteração significativa de tirar o companheiro ou cônjuge de herdeiro necessário. É isso mesmo? Vai. O projeto, ele assim está pautado, né? Então, se a gente buscar um histórico muito breve, né? Que em 1916 a mulher era relativamente incapaz. No Estatuto da Mulher Casada, em 42, você vai falar num direito de usufruto vidual. E a professora Ana, ela sempre ressalta isso, que foi uma briga até a jurisprudência entender esse usufruto vidual, em qual regime de bens caberia, se caberia quando tem meiação ou não. Então, isso se institui, se acalma, e em 2002 nós temos ali, e ela chama da figura do supercônjuge, para agora para o mini-cônjuge, né? Que é alçado a qualidade de herdeiro necessário, e, portanto, nós sabemos que o herdeiro necessário tem, inclusive, reservado para si a legítima. Que significa 50% do patrimônio. Então, é óbvio que essa legítima é questionada. Para muitos, ela poderia acabar. Ou, de repente, poderiam ter debruçado uma ideia de mexer na legítima. Eu vou reduzir para proteger a família, eu vou destinar para um ou outro herdeiro. Qual qualificação poderia dar para essa legítima diferente? Mas não. Sob a ideia de que a igualdade entre homem e mulher está aí, as mulheres foram para o mercado de trabalho, elas são independentes, não faz mais sentido fazer com que haja ali a qualidade de herdeiros necessários. E por que a justificativa já vem sobre a mulher, doutor? Porque essa mudança, nós querendo ou não, não adianta tapar o sol com a peneira. As mais prejudicadas serão as mulheres, gente. Nós sabemos que a mulher ainda é aquela que fica em casa, que abre mão do crescimento profissional, do estudo, da carreira. Ela abdica muitas vezes. Mas foram só 5 anos para voltar ao mercado de trabalho, é muito difícil, né? E se diz assim, olha, mas os relacionamentos agora, eles são líquidos. Eles são passageiros, então não é justo que eu tenha cônjuge como herdeiro necessário. E aqui pensando que cônjuge também é homem, né, gente? Mas aqui a afetação disso vai ser da mulher, diretamente da né? mulher. Mas imagine então, de novo, usando o termo que muito se fala. Vai que passa. O ano que vem isso. Essa atualização passa.
O que eu A não, sociedade eu quer não isso, acredito doutora. que seja tão rápido. Não é esse clamor da sociedade que eu não vi. A sociedade não quer isso, né? Eu não me lembro agora de quem eu ouvi nesses tantos... Eu assisto os congressos, ou vou aos congressos. Eu me lembro de alguém falando, uma mulher, ela disse assim, eu não vi nenhuma passeata na Paulista pedindo um novo Código Civil. E verdadeiramente, nem em congressos que a gente participe e estuda, isso não era debatido como uma necessidade, né? E aí, vamos lá, tá bom, então nós temos uma necessidade, porque os relacionamentos líquidos, porque acabam muito rápido, e aí não é justo essa partilha dos bens daquilo que você não participou na morte. Não tô nem falando em vida, porque os regimes de bens estão lá, não mudaram muito. Mas se passa isso em 2 ou 3 anos que seja, vamos ser muito otimista também, né, nessa passagem, eu não vou atingir os casamentos longevos. As pessoas que estão juntas, porque eu faço divórcio de pessoas que estão há 40 anos juntas, 50 anos de casamento e uma decisão, e aí o divórcio é direito potestativo, tá tudo bem, e eu ouvi do professor Rolf Madalena, uma vez ele dizia o seguinte, eu nunca vi uma mulher sair de uma ruptura, né, recebendo aquilo que realmente ela necessita, e na sucessão em que há essa diferenciação do recebimento de alguns regimes de concorrência com descendentes e ascendentes, eu também vou extrair, muitas vezes, a mulher. É ela que a gente vai extrair, muitas vezes, dessa situação. E né? a sociedade que a gente vive hoje, doutora, vai trazer uma injustiça. Assim. Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, a lei que rege a sucessão é a lei vigente no momento da abertura da sucessão. Então, pode ser que daqui 5 anos, isso sendo aprovado, eu vou pegar casamentos muito longevos, de pessoas que dedicaram a sua vida à economia do cuidado, que agora, graças a Deus, passa a ser uma pauta, eu venho falando disso há muito tempo. A professora Silvia me deu um espaço, me lembro numa reunião em São Paulo, que ela me convidou, eu falei, eu queria falar algo que me incomoda, mas eu não estou nem sabendo dar o nome. Mas era isso, a economia do cuidado, né? Se alguém faz o mínimo, quem faz o máximo? A gente levou essa discussão. Então... E aí eles vêm com uma coisa que parece tão simples. Tira o cônjuge, ele vai receber quando não tiver descendentes e nem ascendentes. Mas também está expresso lá que para afastar o cônjuge e os colaterais basta testamento. Cíntia, mas é só pensar o seguinte. Se o cônjuge gosta tanto, vamos falar da mulher então. Ele pode contemplar essa mulher por testamento. Eu vou perguntar aqui, olhando na câmera. Olhe cada um de vocês que está assistindo esse episódio, que maravilhoso. Você tem um testamento? As pessoas morrem sem testamento, na grande maioria. Nós tivemos um aumento dos testamentos. Em que momento, Dr. Douglas? Pandemia. Eu vou morrer na pandemia. Passou a pandemia, os testamentos... a gente não vai morrer mais. Ficamos vivos, não morremos mais. As pessoas morrem, ab intestato, como a gente diz em aula... Na sua grande maioria, quem é que vai fazer testamento para contemplar esse cônjuge? E, de novo, nós vamos voltar no começo da nossa conversa. O Código Civil serve para mim, para o Douglas, nós brincamos aqui, né? Ele vai reger as relações familiares do seu José da padaria, que tem um único imóvel e um carrinho que ele lutou a vida inteira para conseguir, mas também vai reger o divórcio da Virgínia com o Zé Felipe. Milhares e milhares de reais e sei lá o que em jogo. Então, quando a gente fala disso do testamento, a quem eu estou atingindo, doutor? A pessoa que, quiçá, sabe o que é testamento. Cíntia, mas as pessoas não podem se excusar de cumprir a lei alegando a sua ignorância. Eu não tenho nem adjetivos para esse termo legal. Porque as pessoas que estão vivendo lá, andando de barco no Mato Grosso, lá na Amazônia, morando nas palafitas, aqueles... Será que realmente elas sabem, né, da garantia testamentária do cônjuge versus ele não ser mais um herdeiro necessário? E aí a gente vai começar a criar, então vamos criar aqui alguns institutos para proteger esse cônjuge. Aí eles dizem assim, sem prejuízo do direito real de habitação, o juiz, de novo o juiz, instituirá usufruto sobre determinados bens da herança, para garantir subsistência do cônjuge ou convivente sobrevivente, que comprovar insuficiência de recursos. Primeiro, que o autor da herança pode falecer e não deixar bens suficientes para esse usufruto. Se ele pode afastar o cônjuge e os colaterais por testamento, talvez já tenha feito.
Será que ele não dispôs em vida desses bens, já que ele não tem que reservar, sendo o cônjuge seu único herdeiro, se fosse hoje necessário? E, de novo, vou deixar para o juiz, porque o que é determinados bens da herança? Quais bens? E quais são as Imóveis, necessidades dela, dinheiro. né? Ou dele? E essa necessidade, eu vou colocar ali, então, só a questão da subsistência, do padrão de vida, de novo, vale para todo mundo, né? Aí cessa esse usufruto quando o usufrutuário tiver renda ou patrimônio para se manter, ou quando, né, tiver nova família. Eu vou ter que judicializar. Porque se o juiz instituiu o usufruto, eu, herdeiro, teria que judicializar uma demanda para dizer, ó, excelência, aqui já pode acabar o usufruto que já tem como se sobreviver. E eu tenho que abrir contraditória e ampla defesa para outra parte, para que ela diga, não, ainda não posso sobreviver sozinho. Então, não é só a questão, não é mais herdeiro necessário, mas nós criamos, olha, um direito de usufruto. Criou? Ou vai deixar para o judiciário? Enquanto o judiciário não decide, essa pessoa fica onde e vive como? Perfeito. Doutora. Então, assim, são esses questionamentos que nós temos que pensar. E não no texto posto e falar, vamos ver se passa. Porque se passar, a gente tem uma gama de pessoas que vão ser prejudicadas. E nem sabem como, né? Elas não entendem esse impacto. Mas nós criamos a ideia de que um herdeiro, por exemplo, que vivia juntamente com o casal, que cuidava, né, do autor da herança que faleceu, o herdeiro, poderá ser contemplado com 10% da herança logo no começo. A palavra é o herdeiro. Muitas vezes, quem é que cuidou desse autor da herança falecido até o fim da vida, doutor? O cônjuge. O cônjuge não é mais herdeiro. Logo, eu excluo ele também dessa participação, de obter essa vantagem, né, em relação a 10% da herança e ter ali uma vantagem, excluo. Porque se ele não é mais herdeiro, ele não vai ter esse direito. Então, essas saídas que parecem muito favoráveis para o cônjuge, me desculpe, talvez deixe como está, né? E repense a legítima. Exato. E pare de tentar deixar... atingir a qualidade do cônjuge como herdeiro necessário, Cíntia, né? não dá para deixar o cônjuge. Eu escolhi o meu, eu quero que ele participe. Então, o estado mínimo trazendo... Eu vou aproveitar aqui e chamar a minha câmera para dizer o seguinte. O direito está em constante transformação, né? E aqui no Pod Júris, você acompanha tudo. Então não esquece de seguir o canal aí e ativa o sininho. Doutora Cíntia, é isso, né? Também haverá aí alterações com relação ao regime de casamento durante o casamento. Trouxe alguma transformação? O que tem hoje? Na verdade, se nós pensarmos hoje na nossa doutrina, né? E aqui eu vou de novo citar a nossa querida Silvia Marzagão, que tem uma obra, inclusive, fantástica sobre a contratualização do direito das famílias. Nós já temos essa possibilidade de fazer pactos pós-nupciais para alterar regime de bens. E a alteração de regime de bens é permitida no Código Civil vigente, ainda que judicialmente, mas me parece, doutor Douglas, eu acredito que o CNJ tenha logo novidades, né? Passando essa possibilidade de ser feito perante o tabelionato, né, nos cartórios, porque é ato consensual, justificado, e uma justificativa que não é profunda, mas minimamente demonstrando que não há prejuízo ao interesse de terceiros, né? E nós temos a jurisprudência do STJ já tratando do efeito dessa mudança de regime de bens, ex nunc, né? Se for de um regime de maior propensão patrimonial para um menor, por exemplo, se eu tenho um regime da comunhão universal, passo para a separação, o efeito não vai retroagir para não atingir terceiros. Mas imagine o contrário, eu tenho um regime de separação e passo para um regime de comunhão universal. Então, já tem decisão do STJ dizendo, então retroage. Porque aí aquilo que pode mais protege terceiros, né? Então também não seria um motivo de dizer nós precisamos normatizar essa questão, porque nós já temos como fazer isso, né? E no regime de bens mesmo, não teve assim grandes alterações. O que se fez ali foi expressamente colocar no Código Civil questões que o nosso STJ também já tem decisões. Inclusão do fundo de garantia, da previdência privada aberta,
de cotas patrimoniais ou a valorização das cotas patrimoniais, tudo que nós já obtivemos hoje a partir da ideia da interpretação jurisprudencial que faz com que isso caminhe de uma maneira mais tranquila, sem que isso também seja a pauta da necessidade de uma mudança urgente. Porque o que chama atenção é a urgência. Por que tem que ser aprovado de forma urgente? Até porque se eu tenho um código que se pretende atualizar com mais de 70%, né, praticamente, de artigos, e a criação de um novo livro, por exemplo, direito digital, que talvez nem tivesse que estar no Código Civil, talvez uma pelas lei ordinária, mudanças né, dessa questão da tecnologia, né? Eu acho que não dá para ser tratado como uma lei de mera atualização, com essa urgência que se pretende. E nós já temos um cronograma, inclusive, das audiências públicas, né, que vão acontecer até dezembro, para que já se possa começar votações logo em março do ano que vem. Então, é uma correria, eu chamo de correria, né? Parece que tem uma correria que, analisado, e isso que nós falamos de pequenos pontos aqui, doutor. Há críticas muito sérias em relação aos contratos, às obrigações, o próprio direito digital, né? Então, outras questões que precisam também de cuidado, de outras áreas do direito civil, que especialistas também já vêm levantando uma certa preocupação. E uma delas é a judicialização excessiva. O professor, o Cristiano Zanetti, acho que ele diz o seguinte, na questão dos contratos, me parece que nós vamos ter que praticar atos primeiro, para depois um juiz decidir se aquele ato é ilícito, se é válido, se não é válido, por conta dos conceitos vagos também que se instituiu ali no campo dos contratos. Então, assim, vou de novo mandar para a judicialização. Então, não me parece que num país que precisa diminuir conflitos, o código venha com esse clamor social que não se compreende e que possa ser, com essa urgência, aprovado. Dá para ter um pouquinho de calma e realmente abrir. Eu acho que a comissão de juristas é brilhante. Tivemos mulheres, inclusive, ainda não houve uma igualdade, não houve ali uma igualdade de raças, né, de gênero, que é muito importante, né, temos que deixar isso claro. E depois dessas comissões, poderia ser aberto de uma maneira mais ampla para que outros profissionais que estão à frente do direito civil no Brasil pudessem agora falar um pouco mais sobre cada um desses temas, com o cuidado que muitas vezes a prática jurídica poderia abrir os olhos, e não só o estudo aprofundado de um determinado instituto. Exato. Doutora, e foi importante a sua falar da judicialização, porque muitos países da Europa é o extra. Se vocês resolverem entre vocês, tá tudo bem. Às vezes não precisa nem da chancela do Estado. Quando a gente fala da chancela do Estado, é o judiciário dizendo o que é correto, o que é não. Sim. A nossa sociedade, ela vive com conflitos, e conflitos hoje mais, vamos dizer, especializados, como é o caso da questão digital, né? Então, hoje em dia, o conflito não está só entre ali a família ou os negócios. Não, isso ampliou. Sim. Só que acontece, eles clamam tanto por um Estado mínimo, só que o judiciário sempre ali para dizer o que é justo ou não. Só que a nossa sociedade, ela tem ali na sua mentalidade de que tudo vai ser resolvido através de uma caneta de um juiz. E eu tô cansado de dizer que caneta de juiz nem sempre vai trazer justiça. Uhum. E o que o nosso poder judiciário, pela sua morosidade, pela sua quantidade de processos, não vejo que seja inteligente trazer novas legislações para o judiciário. Sim. Judicializar, né? E a gente precisa caminhar para uma forma de conflito também, da questão da mediação, talvez da conciliação, tentar algo de que o cidadão precisa entender que tem problemas que ele mesmo, com a outra parte, precisa resolver. Porque o judiciário não está dando conta, isso é fato. E custa caro para o bolso do contribuinte, bilhões por ano. É isso, doutora. E o Código Civil, trazendo aí todo esse estudo que vocês vêm fazendo, um estudo brilhante, né? Porque uma lei não basta só assinar, enfim, precisa ter estudo. Exato. Quais serão as consequências? A gente está cansado, doutora, de ver leis aprovadas em vigência que, na prática, retrocedemos.
Esse é o grande problema, né? A questão do retrocesso, falo que etiquetado de modernização, é muito perigoso. Porque a questão da mulher, por exemplo, é real, é estrutural, né? Não é feminismo. E eu sempre digo isso, aqui eu não estou falando de feminismo e de machismo. Falando de igualdade. Questão de realidade. Nós temos uma grande massa de mulheres que são as famílias monoparentais, como o doutor citou no começo, que são as suas responsáveis pelos lares, pela criação de seus filhos, pelo sustento. O Brasil ainda é um país que tem mais de 6, 7 milhões de crianças que não tem o nome do pai na certidão de nascimento, né? Esse código que o senhor me permite perdeu a oportunidade, por exemplo, de proibir casamento de menor de 18 anos. Aliás, se pudesse, eu colocaria 25 anos para a idade núbio, né? Porque com 16 anos não tem discernimento para entender o que é a constituição de uma família, divisão de tarefas, que o código está impondo. São direitos e deveres, né? O compartilhamento dos deveres e obrigações recíprocos e compartilhamento de tarefas e etc. Não tem. Poderia ter pensado um pouquinho mais na criança e no adolescente, né? Por que manter esse nome guarda, que traz tanta disputa, a guarda é minha, tá aqui no papel, né? Por que não pensar na responsabilidade parental e não no poder familiar, trazendo essa função parental e não um poder sobre os filhos, né? Como uma tentativa de modificar a realidade da parentalidade, que é tão afetada, e nós sabemos, né, em tantos processos, quantos filhos recebem por ricochete as dores, né, de uma ruptura nos divórcios dos seus pais, e que até hoje, apesar de todo o esforço de muitas comissões, inclusive estudiosos, psicólogos, psicanalistas, nós não conseguimos ainda atender a proteção integral da criança, como a Constituição e o ECA vem nos obrigar. Então, talvez outros temas mais sensíveis poderiam estar aqui e me desculpe, às vezes eu esqueço os nomes dessas mulheres maravilhosas que eu estudo, mas eu ouvi também, acho que não sei se foi a Silvia ou se eu vou errar, ou se foi a professora Ana Nevares, né, que ela falou assim, mas não teve tempo para falar da parentalidade, não perdesse tanto tempo com o direito digital e olhasse para as nossas crianças e adolescentes. Talvez o direito digital pudesse ser uma lei especial, uma lei esparsa, que vai poder ser atualizada com mais rapidez frente à modernização rápida da tecnologia, né? Da IA e etc. Mas é verdade. Talvez a gente perdeu a chance de tratar de temas sensíveis com todo o cuidado que merece, né? Na ânsia de modernizar aquilo que talvez nem fosse preciso nesse momento. Perfeito, doutor. E foi importante a senhora falar com relação à criança e o adolescente. O Pod Júris aí quer trazer um nome expoente para tratar sobre esse assunto. A doutora, ela tem experiência na docência, curso superior, pós-graduação, e eu tive no primeiro ali, no PEB 2 ali e tal. Doutora, por que nós, como sociedade, não damos o devido olhar, não só pela legislação, para criança e adolescente, na questão da formação? Por exemplo, o nosso tema aqui é família e sucessões. O que a gente vê nos nossos escritórios, né? Eu acredito que a guarda compartilhada trouxe um pouco de conscientização entre ambos ali, mas ainda a gente vê uma certa resistência, sim, né? De compartilhar as responsabilidades. Isso a gente tem que trazer uma consciência coletiva de que um divórcio ou uma separação não pode influenciar para a vida da criança e do adolescente, que ela continuará sendo mãe e o pai também continuar sendo pai, e que trata menos de direitos. Você tem o direito de visitar. Se você não visitar, cadê o dever? Né? Então foi o que a gente jogou aqui na mesa, de trazer alguns direitos ali, mas o direito a gente exerce se a gente quiser. Oxalá que lá na frente nenhum filho me processe alegando abandono afetivo. Né? Mas isso pode ser discutido e eu não vejo muito falarem, né, sobre... Sempre me incomoda a falta de voz e vez das crianças, dos adolescentes nos processos. Eu até já escrevi sobre isso. Essa dificuldade que nós temos de entender que em determinado momento elas têm, sim, né, um discernimento progressivo, uma vontade a ser expressada, cada qual de acordo com a sua faixa etária, e esse olhar
olhar que não se dá para as crianças. Eu acho que nós colocamos as crianças ali como mero conjunto de direitos e deveres dentro da ruptura, do nosso acordo. E às vezes eu falo para os clientes, eles estão falando, não, para tudo. Faz de conta que fulaninha e fulaninho, seus filhos estão sentados aqui. Eles iam querer isso? Isso é bom para eles? Ou vocês estão pensando nas suas mágoas, nas suas dores e em como isso pode impactar o outro, né? As pessoas precisam de consciência, a advocacia precisa de mais consciência sobre a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes nos processos, dessa convivência que deveria existir, e o abandono afetivo é uma realidade. A ministra Nancy Andrighi sempre fala, né, que amar pode ser faculdade, mas cuidar é um dever. Então, o dever de cuidado é que leva, por exemplo, uma indenização e não o dever de amar, e as pessoas confundem isso. Não quer amar, é até difícil de pensar nisso, mas não quer amar, não ame, mas cuide, zele, sustente, né? E não é a realidade que nós vemos. Então, de novo, talvez, quem sabe, né, pudesse essa lei que se pretende passe, trazer mais um cuidado. A gente pretende que não passe, né? Mas se for para frente, que esse cuidado fosse questionado, mas não foi, né? A gente não teve ali grandes avanços nesse capítulo. Vamos deixar para depois, né? Vamos deixar para depois o episódio 9. Que incrível, doutora Cíntia! E eu adoro falar a seguinte frase ali para as considerações finais. Razões finais. Razões Cíntia, finais. conta Razões pra finais gente, horários. agradece, manda beijo. Esse grupo de estudo incrível, de vários nomes. Conta pra gente, doutora. Eu quero agradecer primeiramente, doutor Douglas, pelo convite, pela generosidade, da confiança, né, de nós batermos esse papo de um tema tão relevante. Fiquei muito feliz, muito me incomoda, então é gostoso a gente poder falar sobre os incômodos, né? Não estamos aqui para dizer a verdade ou nada disso, mas a questão é, precisa incomodar, e se incomoda, alguma coisa não está certa, né? Agradecer doutor Éder, que me acompanha. Doutor Éder, que está sempre, aqui, nossa plateia, né? Meu doutor, sócio muito lá no obrigado. escritório. Agradecer a civilistas, esse grupo de mulheres incríveis que me aceitaram. Às vezes eu falo, nossa, será que eu mereço estar nesse grupo tão maravilhoso, capitaneado aí pela professora Silvia Marzagão, que vem fazendo um trabalho incrível de discussões e de uma trincheira mesmo na busca da melhoria, né, das condições sociais no que tange a esse projeto do Código Civil, e dizer que a gente precisa imaginar que essa pressa, que essa urgência não viole direitos e, principalmente, não afogue, né, as vozes e os direitos que há tanto tempo, né, foram batalhados e foram conquistados, e que parece agora que de noite para dia a gente pode ter uma ruína muito perigosa em família e sucessões, que saem em outros pontos do código, mas pensar na família e nas sucessões seria, no mínimo, né, relevante que se tivesse um pouco mais de calma. Acho que se esse projeto for para frente, que as pessoas tenham realmente consciência do que está sendo feito. Porque depois de aprovado, deixa para a justiça resolver, a gente não sabe o que pode acontecer. E mais quantos anos de uma luta aí para criar uma jurisprudência que talvez hoje esteja nos deixando respirar, ainda que por aparelhos, de maneira adequada no direito de família e sucessões. Doutora Cíntia, muito, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Protagonista do episódio 9. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela aula. E que esse mês aí a gente comemore muito, doutora. Todos os professores, um abraço. Muito obrigado. E agora para minha câmera aqui, finalizando esse episódio incrível com essa advogada, com a qual sou fã, doutora Cíntia Portes. E fazer um convite agora, deixar para vocês aqui para assistirem os demais episódios, 9 episódios entregues, Pod Júris fazendo história. Agradecer, muito obrigado pela audiência e até o episódio 10. Tchau, tchau.